O ex-cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, faz 95 anos esta semana, na quarta-feira. Em breve vai ser lançado um filme que conta a trajetória do líder católico, que se tornou um dos mais fortes símbolos de resistência à ditadura militar. Para falar sobre a história de Dom Evaristo Arnes, a gente recebe hoje aqui o Ricardo Carvalho. Ele é jornalista, autor do documentário e também do livro sobre a história do ex-cardeal arcebispo. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer. E você acompanha a história dele há muitos anos, né? Desde 1976. Você era repórter da Folha? Eu era repórter da Folha e cobri a área de direitos humanos num período muito difícil do Brasil, né? E comecei a fazer a cobertura das ações de Dom Paulo e descobri um ser humano fantástico, né? E de lá para cá eu digo que eu nem colecionando coisas de Dom Paulo. Eu já escrevi 2 livros sobre ele, um deles falando o repórter e o cardeal, como é que era a relação das coisas, e descobrimos coisas fantásticas, um período muito difícil do país. Eu tenho um trechinho desse documentário, desse novo, que vai ser lançado agora em novembro, né? Em novembro. Vou convidar o telespectador para acompanhar, para depois a gente continuar esse bate-papo, por favor. Em março de 1964, o ainda frei Paulo Evaristo Arnes teve em Petrópolis um primeiro contato com militares brasileiros. Ele era anticomunista, assim como todos na Igreja Católica, e aí ele vem se transformar nesse homem contra o regime logo em seguida, porque os desmandos começaram também logo depois, né? Nós percebemos que a ditadura realmente era uma ditadura à maneira hitlerista, à maneira de Mussolini e à maneira de Franco, naquele momento em que eles começaram a caçar as pessoas. Em maio de 71, Dom Paulo teve, em Brasília, um encontro muito tenso com o então general-presidente Garrastazu Médici. Senhor presidente, venho pedir que se façam processos antes de condenar as pessoas a um regime de prisão, de tortura e mesmo de desaparecimento. Será que não é possível isso? E ele respondeu: nós não arredamos 1 milímetro. O senhor fique no seu lugar na sacristia, que nós sabemos o que fazer. E tremia com a mesa. Eu me retirei de lá e pensei: meu Deus, a igreja está realmente diante de uma pessoa que quer derrubá-la. E logo depois ele teve problema na rádio, né? Ele tinha um programa numa rádio que foi fechada. Só voltou na época do Fernando Henrique. Rádio 9 de julho. 9 de julho. Um decreto presidencial do Médici, fecha a rádio de Dom Paulo aqui, ele fica sem voz. O jornal, o São Paulo, era barbaramente censurado, você não imagina como. E ele ficou como não. Mas acontece que ele tinha uma rede fantástica de comunicação que eram as igrejas, os púlpitos. Então, Dom Paulo, sempre resistente, enfrentou militares. Mas ele teve um lado polêmico, porque no primeiro momento ele apoiou, depois ele ficou contra. A Igreja Católica, de uma maneira geral, apoiou o golpe. Por conta do quê? Do medo anticomunista, né? Do medo comunista, todos eram anticomunistas. Mas aí Dom Paulo mesmo conta que, na medida que o golpe foi caminhando, em 1966, quando ele, inclusive, vira bispo, ele percebe as cassações que são feitas, a revelia e tal, e a violência aumentando e tal, e ele se coloca contra o regime e cada vez mais. Quando ele se torna arcebispo em 1970, depois cardeal em 1973, aí ele vira quase o inimigo número 1 do regime militar. E agora a expectativa para o lançamento desse documentário, nesse momento todo que a gente está vivendo no Brasil? Qual é a relação que você faz de tudo isso? Olha, eu acho que é muito oportuno, porque Dom Paulo, nesses 28 anos como cardeal arcebispo de São Paulo, ele manifesta a opinião dele a favor da democracia. E tem um lado dele que é muito pouco conhecido, Márcia, que é o apoio aos pobres da rua. É uma ação dele. A ação política aparece mais, mas a força dele veio também desse apoio ao povo da rua. Entendeu? E eu acho que é muito oportuno discutir a democracia brasileira, etc., o apoio aos pobres e tal,
com esse documentário, eu acho que ele se insere perfeitamente nessa realidade política. E ele está nossa. fazendo 95 anos. É o cardeal mais antigo da Igreja Católica, aos 95 anos. E como é que é teu contato com ele? Ainda é constante? É Vocês menos do que eu gostaria, né? Mas eu estive com ele em junho, ele deu uma entrevista para o nosso documentário, muito bonita a entrevista, já aos 95 anos, uma memória perfeita. Agora, está lá, 95 anos e é um símbolo de resistência, que infelizmente se fala muito pouco, né? Ele foi engolido por uma mídia monstruosa, que é milhares de segundos, de minutos de informação, e um homem como esse, ele está esquecido, mas não pode ficar Por isso a esquecido. importância de trabalhos como esse que você está lançando. Com certeza. Já tem data, já sabe aonde? Como é que está esse finalmente? Vai ser na primeira quinzena de novembro. A gente não sabe ainda. Ele estreia no cinema. É para o cinema. E vai correr o Brasil inteiro. Enfim, vai ser. Quanto tempo de bacana. trabalho? Bom, de Dom Paulo desde 76. Dos livros que eu escrevi, do documentário eu tinha já uma boa pesquisa já realizada, 1 ano para realizar o documentário. Com muitos apoios, com poucos apoios? Como é que está sendo esse trabalho? Não, tem apoio da Ancine. E tem apoio da Globo Filmes também. Né? Isso já ajuda bastante. Né? Ajuda muito, 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 muito. Mas é sempre um trabalho de catar coisinhas e histórias que eu mesmo não sabia que foram levantadas. Dom Paulo apareceu numa novela na TV Tupi, em 77, toda a TV Tupi foi demitida. Toda. Guga de Oliveira e todo mundo foi demitido porque pôs Dom Paulo no ar. Ele era, com Polêmico. certeza, não, o inimigo número 1 do regime militar. Para fechar, para você como jornalista, essa convivência com ele, se você tivesse que escolher uma característica, alguma coisa que ele influenciou a sua vida, o que seria? Coragem. A Bacana. coragem dele. A coragem. Se pode ser só um, é coragem. A resistência. Ele não parou, Márcia, de fazer oposição 1 minuto. Ele recebia a denúncia de uma tortura no 2º Exército, ele corria para lá. Ele ia Com falar a cara e com a coragem. Ia mesmo, lá falar, ele ia. Não ele pegava ia. o telefone, não. Ele se fazia presente. Tanto que o documentário chama Coragem, as muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Quanto tempo de produção no documentário? 1h30. 1h30? Que bacana. E preciso de mais tempo. Eu estou perguntando isso que eu estou imaginando. A gente podia exibir uns trechinhos aqui, né? Lógico. Quando estiver mais perto lógico, do lançamento, a gente pode combinar no Repórter São Paulo. Com certeza. Exibir uns trechinhos aqui Tá à do disposição. documentário. Então tá bom. Para a gente fechar, a câmera 3 é sua. Convide aí as pessoas para conhecer o teu trabalho. Você tem algum Facebook, algum e-mail que você quer divulgar, algum site? Não, por enquanto não. O que eu posso dizer tentem conhecer um pouco mais da vida de Dom Paulo e de bispos que foram de encontro ao regime militar. São pessoas que não podem ser esquecidas porque lutaram muito pela democratização brasileira. Um homem que está fazendo 95 anos nessa próxima quarta-feira. Ricardo, muito obrigada. Prazer recebê-lo aqui. Vamos combinar a exibição dos trechinhos do documentário aqui? Está combinado. Obrigada pela participação. Pois não, Márcia. Gente, antes de encerrar, deixa eu só falar uma coisa. Amanhã a gente volta a exibir aqui no nosso Repórter São Paulo aquelas entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital. Convidado de amanhã, na sabatina inédita aí, que é uma parceria nossa da TV Brasil, com o jornal É o País Brasil, será Ricardo Young, que é da Rede Sustentabilidade. Não dá para você perder. 12h30 a gente volta com as sabatinas amanhã. Uma ótima tarde para você, uma ótima semana e até amanhã.